dia! Bom dia! Hoje, 11 de junho de 2025, 226 é o nosso encontro de hoje. Mas antes de tomarmos a palavra em torno do encontro, realmente, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, mais uma vez aqui estamos, cientes, convictos do aprendizado que temos necessidade. E sabemos, Mestre amado, que utilizando os teus ensinamentos, chegaremos em um amanhã muito melhor. Muito obrigado, Jesus, pelo amparo que temos tido, por esses irmãos amigos, trabalhadores da tua seara, que vêm ao nosso encontro, nos amparam, nos auxiliam, nos inspiram. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nossa gratidão, queridos irmãos, que nos auxiliam. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós temos, antes de falarmos sobre o assunto que está na tela, nós temos sido bastante efetivos e eficazes, posso dizer assim, quando tratamos de determinados assuntos, quando falamos a respeito de determinados temas, os quais são precisos. Faz-se necessário que nós venhamos a acatar, a acolher e exercitar. E então, não digo hoje, não digo há pouco tempo, mas já há algum tempo, né? Muitas pessoas chegaram a nós tentando fazer com que as nossas palavras, com que determinados conteúdos fôssemos mais macios. Eu digo, não dá. É verdade. Eu digo, não dá. Temos que não dá, não. Não dá porque o tempo é chegado. Ou será que você está vivendo a primeira página da Gênese, do livro A Gênese? Nós estamos na última. Então, para que fique mais firme, fixado dentro de nós essa questão, durante essa semana, em determinado momento nós fomos chamados a atenção. Eu digo, vou pegar, busquei e vou ler agora para vocês esta página. Esta página está no livro Hora Certa. Olha o título do livro, Hora Certa. É uma página de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E ela tem como título alguma coisa que de vez em quando nós falamos. O título dessa página é Agora, vírgula, não depois. Ok? E ela diz assim: nem cedo nem tarde, o presente é hoje, o passado está no arquivo, o futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Se tens alguma dúvida a fazer, entrega isso agora. Se tens alguma dádiva a fazer,
Entrega isso agora. Se desejas apagar o erro que cometeste, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegues semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecem. Faze o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora de tempo ou tarde demais. Emmanuel. Observaram? Tudo isso aqui diz respeito não ao outro, a nós mesmos. Porque para fazer tudo isso que está aqui, precisamos fazer a nossa reforma íntima, cuidar da nossa intimidade. Eis a questão. Então, quando o Emmanuel anuncia todos esses deveres aqui que devemos cumprir, o primeiro dever é para conosco. O presente é hoje. Isso é forte. Nem cedo nem tarde, o presente é hoje. Faço-me entender? Entendemos, Emmanuel? Associando tudo isso ao título da mensagem, agora, não depois. Não, daqui a pouco eu vou dar um jeito. Não, porque eu tenho... Quando eu digo aqui, falo a respeito, já tenho falado várias vezes, é preciso sabermos administrar o nosso tempo. E o nosso tempo deve ser administrado considerando primordial o espírito. Não tenham dúvida quanto a isso. Aqui está. Emmanuel não falou isso para o homem, ele está falando com o espírito. Ele está falando com a alma. Então, que cada um consiga administrar o seu tempo. Ah, mas porque eu tenho grandes dificuldades, use a inteligência. Por isso Deus permitiu que você seja inteligente. Ah, mas não dá para fazer de hoje para amanhã. Procure a maneira melhor para resolver. Porque há uma série de desculpas. Eu já ouvi tantas desculpas que a minha orelha chega a queimar de tantas desculpas. Eu já tive vontade até de tapar a orelha para não ouvir. Porque olha o que eu já ouvi de desculpas. A desculpa justamente interage com a materialidade que a pessoa convive. Verdade. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E as justificativas são as mais absurdas. A mais absurda possível. E quer te convencer desse absurdo. Perfeitamente, pois é. Pois é. Primordial, gente, é o espírito, é a alma. Esse é o primordial. Certo? O corpo tem que ser bem cuidado. Os deveres materiais precisamos fazê-lo da melhor forma possível. Mas eles são secundários. Eles são secundários. Não é que por ser secundário você tenha que deixar de fazer. Você tenha que deixar de cuidar. Não é isto. Muito pelo contrário. Tem que cuidar e cuidar bem. Mas o primordial é o espírito. Né? Desculpas absurdas, como eu já ouvi. Né? Eu já falei aqui. Não, porque eu tive que ir no supermercado. Ah, para com isso. O supermercado não está aberto só em determinado momento, está aberto, até de madrugada tem supermercado aberto, dependendo do local que a pessoa mora. São Paulo tem.
Aqui já teve, mas aí devido às dificuldades de segurança tiveram que abandonar esse processo. Na Barra Então, ficava até tarde. Oi? Na Barra da Tijuca antigamente ficava madrugada. Pois é, agora não fica mais. Para onde eu moro tem um sacolão. Fica Então, tem que ter nós temos que nos definir desta maneira. Escutem o que eu estou dizendo, porque senão amanhã o exílio vai estar cheio mais ainda. E vocês vão estar lá. Nós estaremos lá, se nós não tomarmos as providências devidas. Porque, desculpa, não libera ninguém do erro. Roberto, a espiritualidade avisa pra gente que nós vamos chegar na paz espiritual realmente como estamos aqui agora. Perfeitamente. Se você deixar para postergar para depois, você não sabe quando você vai ter um outro corpo para continuar aquele trabalho. Perfeitamente. Então, eia agora. Faz agora, não deixa para amanhã. Agora, não depois. Como está ali na mensagem. Toda oportunidade de fazer o bem tem que ser agora, não pode deixar para depois. Tem que largar tudo Perfeitamente. para fazer o bem. Justamente. Se administre. Arranja outra maneira. Vai bolando usa a inteligência em torno disso. Não, mas eu tô apegado a esse tipo de situação, mas eu tenho que me livrar disso. Use a inteligência, elabore um processo. Não pode ser dessa maneira, vou fazer dessa outra, vou ver como é que... Mas temos que trabalhar. Inteligência é para isso. Se você arruma uma briga com a família, porque eles cismam de marcar aniversário no dia que você tem compromisso na casa de Também tem esse detalhe. Aí você fala, como é que eu vou no aniversário? Aí chama você de maluco. Isso aconteceu muito comigo. Até que acostumaram. Ainda lá em casa não acostumaram ainda. É uma briga toda. Até que acostumaram. Já sabiam que eu... Eu posso... Mas primeiro eu vou lá, depois eu passo aqui. Tá? Tudo bem. Por aí. Se der tempo, a gente faz. Aí justifica. Muito bem. Então agora, depois desses comentários, vamos ao nosso estudo. Mediunidade, hoje nós temos um segundo encontro. O primeiro encontro foi uma introdução. Tratamos de algumas modalidades, de alguns comportamentos. E eu gostaria de deixar bem firmado entre nós que nós vamos estudar um pouco de mediunidade para uso 24 horas. Certo? Nós não vamos estudar mediunidade para sentar numa mesa, numa casa espírita e receber espírito. Não é isso. Como dizem por aí, receber o espírito. Não é isso. Nós não vamos estudar mediunidade para que venhamos a sentar e receber um guia espiritual para aconselhar alguém. Não é isto. Não é isto. Nós vamos tratar mediunidade para que passemos a usá-la 24 horas por dia, a nosso favor e a favor daqueles que nos cercam. Esse é a diretriz que nós estamos tomando. Porque nós percebemos, ao longo da nossa existência, que as pessoas usam muito pouco a mediunidade a seu favor. Espíritas, inclusive, não. Eu tenho um trabalho mediúnico lá na casa espírita. E durante o dia, você faz o que com a tua mediunidade? Bota na lata do lixo? Esconde, não usa? Qual o teu problema? Sim? Certo? Então, como se diz normalmente, nós vamos usar a mediunidade e devemos usar a mediunidade 24 horas. Em todos os momentos. Como? Nós vamos ver. Nós vamos ver. Fácil. Não tem mistério para isso. A partir do momento que nós sabemos que somos espíritos, somos almas encarnadas, né? E a mediunidade é justamente o fio que nos liga àquele irmão que está desencarnado. Ok? Então, para que esse fio se ligue àquele irmão desencarnado, que possa nos ajudar, que possa nos auxiliar, evidentemente,
nós precisamos fazer com que esse fio seja luminoso. E para que ele seja luminoso, precisamos melhorar os nossos sentimentos. Vamos em frente aqui. Mediunidade está profundamente ligada às questões perispirituais. Convém ressaltar que ela muda, renova e se expande à medida que os sentimentos se realinham para uma nova proposta de trabalho. Está ligada às questões perispirituais. Porque nós trazemos muitas marcas perispirituais de sentimentos completamente difíceis, podres, putrefáticos, sentimentos que não valem nada para o nosso avanço espiritual. Essa é uma realidade dos fatos. E nós precisamos renovar essas matrizes dos sentimentos. Precisamos depurá-las, fazer com que elas se tornem brilhosas, percam no perispírito aquela opacidade, aquele escurecimento. Convém profundizar as questões perispirituais, porque os amigos espirituais, você os atrai, ou deixa de atraí-los, também por esse motivo. Porque eles te observam, eles sabem. Amigo espiritual, olha o teu perispírito e diz: Nossa Senhora, como é que a gente vai ajudar o Guaré? Olha só, está tudo negro ali, essas manchas, como é que a gente pode fazer? Está vendo? Mas a gente não consegue uma sintonia com ele. Faço-me entender? Diga. Roberto, essa questão de expansão, ela necessariamente ela não pode, assim, você tem uma mediunidade expansiva natural, é o médium ostensivo, né, que você vem com essa expansão natural. E se você não está ligado com os bons sentimentos, e está ligado com os maus sentimentos, você vai continuar atraindo espíritos dentro do teu nível perispiritual. Quer dizer, você continua sendo médium, mas não com a proposta do bem, mas com a proposta de engodo, com a proposta de enganar as pessoas, de se beneficiar financeiramente com a mediunidade. Você não vai deixar de ser médium, só que o teu nível de relacionamento expansivo vai ser com outros espíritos com propostas diferentes que nós estamos querendo aprender. Perfeitamente. Você não vai deixar de usar a mediunidade. Não deixa. Porque os espíritos, assim, que estão no Gregório, por exemplo, era um médium expansivo de muita expansão, mas com que espírito que ele comungava? Pois é, o relacionamento vai depender disso. Aí você não deixa de ser médium, porque a mediunidade é corpo, não é moral, né? É material. Até porque todos somos médiums. Então isso, aí você vai se relacionar com espíritos, né? Pelo amor de Deus. Perfeitamente, é isso mesmo. Né? Todo espírito que se identifica com o Evangelho de Jesus e manifesta o desejo de acompanhar o pensamento do Mestre tem sua mediunidade em expansão. É natural. Inclusive, você faz com que ela cresça. Você consegue usá-la mais. Ela atinge maiores patamares. Olha eu de novo aí. Porque o estudo que eu fiz ontem, você sabe dessa colocação que a irmã Ceflor faz. Porque diz que você fazendo o bem, a caridade que você faz, é você colocar a sua mediunidade em expansão. Por isso que o amor, fazer o bem, você é um médium natural, sem perceber muitas vezes que você é um médium da ação do bem. Então a única maneira de você expandir sua mediunidade é fazendo o bem. Agora, estudando o livro dos médiuns, você identifica quem está te intuindo ou não. A diferença é essa. Fazendo bem, e esse primeiro bem é com você mesmo. Com certeza. É com o próprio ser. Se você não ama você, como é que você vai amar o outro? É isso aí. Muito bem. Isso está, esses detalhes aí,
estão justamente no livro O que é Evangelização de Espíritos. Esse livro que estávamos vendo ali. Sim. Certo? Vamos em frente. Segunda parte, capítulo 14, item 159, médiuns. Isso está no livro dos médiuns. Está aqui. E vamos lá. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, a mediunidade não tem só um parâmetro, são vários. São várias medidas. A mediunidade da Ingrid não é a mesma da Graça, não é a mesma da Valéria, não é a mesma da Rose. Muito menos a mesma do Gil. A minha é uma mediunidade mais apurada porque eu sou mais velho. Tenho mais experiência, mais vivência. Eu já vi velho não ter mediunidade nenhuma apurada, pelo contrário. Aí é velho preguiçoso. É velho preguiçoso, não gosta de estudar, né? Não gosta de estudar. Eu já fiz 4, já escrevi 4 índices do livro dos Espíritos. 4, ou 5º. Então eu estudo sempre para fazer, me renovar e modernizar. Então, a mediunidade tem vários graus. Vários. Não dá para enumerá-los. Cada um sente de uma maneira. Mas, essa mediunidade que a Graça tem, ela pode entrar em expansão. Depende dela, do comportamento dela, como ela vai agir, como ela vai se comportar. Ela pode ter uma sensibilidade cada vez maior. Vai depender de como ela vai cuidar de si própria. Cada um dessa maneira. Pode-se dizer então que é um dom, justamente, é um dom. Não é um dom. Não é um dom. É um atributo. Não é um dom. Por que não é um dom? Veja bem. É uma ferramenta doada por Deus de acordo com o teu grau espiritual. É uma ferramenta doada por Deus de acordo com o teu grau espiritual que te ajuda para na tua evolução espiritual. Eis porque a mediunidade faz parte do mapeamento genético. E ela só acontece no mapeamento genético para cada um de nós, de acordo com o nosso grau evolutivo e como nós podemos trabalhar essa mediunidade. Então, Roberto, eu não falo a mediunidade como dom, mas é aquela especificação sua para aquela mediunidade, né? A Graça tem uma especificação, eu tenho cada um. Essa especificação, esse trabalho que você vai desenvolver com a mediunidade, é essa que eu estou querendo perguntar, se é um dom seu para desenvolver e expandir a sua mediunidade. Sim. É isso que eu perguntei. Aí é dom. Então, isso está marcado no nosso mapeamento genético. Então, essa história que muitos falam, não é? Não, porque eu estou vendo, você tem a mediunidade XYZ. Isso tudo é lorota, tá? Isso tudo é lorota.
Você não pode, você não consegue saber a mediunidade da pessoa. Ela vai exercitar a mediunidade. Por exemplo, numa casa espírita, para fazer o trabalho. Não, porque você é médium vidente, você é médium psicólogo. Não. Coloca para desenvolver a mediunidade na casa espírita, estou falando. Né? E aí, então, ali vai manifestar realmente a mediunidade que essa pessoa tem. E por um detalhe especial, aquela mediunidade que ele apresenta ali, na casa espírita, não é a totalidade da mediunidade que ele possui. Porque na vida, ao longo da sua existência, não é? Ele vai ter outra mediunidade, a mediunidade intuitiva, aquela que o próprio Espírito movimenta o teu cabedal, aquilo que você já tem. Ele te ajuda na intuição, porque a intuição é do ser, mas ele te ajuda com as inspirações que ele possa te proporcionar. Vai depender de como você usa os teus sentimentos. Usa o teu arquivo, não é? Perfeitamente. Né? Aí ele te inspira em coisas que você já conhece. Isso. E você relembra. Você vai lembrar, porque está na tua memória contínua. Isso. Está na tua memória contínua. Ele te ajuda. Como ele também te dá a inspiração direta. Né? Você com o desenvolvimento, você passa a perceber que aquele não é um pensamento teu, que aquele está te chegando. Isso. Então, tá aí, ó. Tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Inúmeras. Ok? Então a mediunidade da graça é a da graça. Não tem nada parecido com a mediunidade da Ingrid, nem nada, pode ter semelhanças, mas não são iguais. Tá? A mediunidade de cada um é única de cada um. Como os sentimentos são únicos de cada um. Podem ter semelhanças, mas não tem igualdade. Não há igualdade. Porque se houvesse igualdade, vocês já veriam a confusão que tem? Já pegaram, vocês já devem ter sintonizado um rádio que está cheio de interferência, que você bota lá numa rádio, entra uma porção delas, naquela mesma? Pois é, porque ele está com defeito. Né? Ia ser um problema sério. Como é que você iria identificar fulano, cicrano, beltrano? Não dá, né? Então, veja, trilhões, quintilhões, sei lá quantos espíritos existem. E cada um tem uma frequência de trabalho. Elas não são iguais. Não tem igualdade espiritual. Não há igualdade espiritual. São individuais, né? Isso é muito importante. Isso não seria difícil, né? A digital, né? As principais são, ele faz aqui algumas citações: médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos, médiuns escreventes ou psicógrafos. E existem outras variedades tais. Veja que ele coloca isso como principais. Quando eu era adolescente, eu tinha sonambulismo, mas eu não sei se ele foi embora, porque de vez em quando eu acordo e eu pego meu portão de entrada só no trinco. Eu estou desconfiada que em crise de sonambulismo eu levanto e abro o portão. Porque eu sou muito cuidadosa com o portão para fechar. E acontece isso de vez em quando. Olha, não precisa de que o cara está falando, o médico, o espírito passa a ser médico do corpo físico, vai levando ele para onde, e ele, embora o corpo está dormindo, o espírito passa a ser o médico do corpo físico, né? E levanta o corpo, vai lá no portão, como ela falou, abre, depois ela vai acordar, eu tipo, um sono esquisito. É mais ou menos por aí. Não, eu não sonho não, eu acordo e vou lá, porque na época que eu tinha o sonambulismo, eu estava em casa, então minha mãe via, né? Quando eu me levantava e saía andando. Mas agora eu vivo só,
Por isso que eu acho que eu devo levantar, abrir um portão, não sei por que razão só fica no trinco, não fecha. Eu falo isso porque eu sou muito cuidadosa. Tempo de decisão. Então pode ficar no portão. Tempo de decisão. Nós vamos ver o capítulo 3 desse livro, intitulado A Ferramenta do Amor. Um trecho dessa obra. Esse livro, evidentemente, faz parte da evangelização de espíritos. Quem é o autor? Olha, quem é o autor? Oi? O autor desse livro. Quem é o autor desse livro? Equipe de Eurípides Passador. A equipe dele. Todos os livros da evangelização de espíritos são de autoria da equipe de Eurípides Passanufo. E alguns diretamente de Eurípides. Ele é uma espécie assim, de supervisor, de organizador, orientador, mais ou menos. Não, ele é o comandante Ele da evangelização de espíritos. não é ditador não, é comandante só, né? O método evangelização de espíritos foi criado por Eurípides Barçanufo e levado a Jesus por Agostinho. Quem levou o método a Jesus para poder ser avaliado ou não foi Agostinho. O Agostinho da codificação. O Santo Agostinho. Não, Porque ele trabalha na equipe. Não só ele, como outros que trabalharam na codificação fazem parte dessa equipe, como faz Leon Denis, Amélia Rodrigues e outros santos espíritos. O Bezerra. O espírita, regra geral, precisa entender que a doutrina espírita não parou. Ela é progressiva. Ela vai adiante. Né? Mas a maior parte parou numa determinada interpretação da codificação. E essa interpretação está aqui, mas ela não parou aqui, ela continua. Porque o entendimento cresce a cada momento, para cada um que desejar crescer no seu entendimento, nas suas análises. Então, a maior parte, como diz a própria Joana, eu canso de lembrar Joana, botei no quadro hoje lá, o trecho do livro, Autodescobrimento, está lá. Ela chama mesmo aqueles que não se atualizam, se tornam ultrapassados. Não tem como ser obsoletos. É por isso que você começa a ouvir daquela pessoa a mesma coisa sempre. Para com isso, não é sempre a mesma coisa, mudou. Uma caneta não é como a caneta que se usava antigamente, ela é diferente hoje. Antigamente você não tinha isso que está aqui, slides para serem projetados. Você trabalhava com aquela máquina, como é o nome? Retroprojetor. Trabalheira danada. E sem maiores movimentos, né? Então, é preciso entender que nós temos que avançar sempre e parar com as mesmas interpretações. É por isso que o censo está avisando que está diminuindo o número de espíritas na casa espírita. Perfeitamente. Dormindo na Isso, perfeitamente, mas não aí voltam mais por causa disso, desse mesmo justamente. E por outro lado, também não dão expansão ao jovem que chega. Isso. Tu chega na casa de espírito, só tem velho. Porque, cadê o jovem? Aí, olha pra cá, só tem velho aqui, cadê o jovem? Raul Teixeira já fala disso há tempo. Raul Teixeira. Problema sério. Mas às vezes é o contrário. Se me permite, às vezes é o contrário. Às vezes é o contrário. Não dou vez aos velhos que têm conhecimento e preferem, às vezes, o jovem que eu vejo na minha casa. Não concordo com você. Não concordo com você. Lá na minha casa você vai ver gente que tem 45, 50 anos. Não concordo com você. Para criança. Não concordo com você. E vai ver um Carlito, por exemplo, lá do coisa, que o pessoal não gosta, que ele vai aqui, vai ali, ele incentiva você a estudar. É o contrário, está acontecendo o contrário. Os velhos na casa espíritas, ele não gosta, são os velhos que têm o meu comportamento. Então,
Tem muito velho que tem que ter igual você. É o velho que quer andar na frente, quer estar atualizado. Então o jovem quer mais Aí o velho atrasado não gosta. Então, mas o jovem tá indo mais pro celular, pro baile, pra festa. Não é isso. Não, a realidade é bem diferente. Você está vendo o corpo, não está vendo o espírito. O Emmanuel está encarnado e é jovem. Pois é. Vamos em cuidado frente? com o que fala. Tenha cuidado. A mediunidade não é um dom, como todos pensam. Aí. Ela é uma arte divina que precisa ser conhecida e muito bem trabalhada. Com ela, nosso brilho começa a despontar. Ela não tem idade para se manifestar, O jovem também. mas pede atenção e conhecimento para que seja compreendida com naturalidade a partir da educação do pensamento. Maravilhoso. Vou até tirar uma foto. Não vou sair não nas fotos não. Não. Entenderam? Ela é uma arte divina que precisa ser